O ar da noite lisboeta carregava o peso de um fado não cantado, daqueles que se prendem na garganta como um nó de saudade. Sofia, com os olhos inchados de lágrimas que se recusavam a cair, apertava o telemóvel contra o peito como se fosse um escudo contra o mundo. É o fim, Maria. Não aguento mais isto. A tua família. Eles nunca vão aceitar. Eu ouvi o teu irmão ontem no jantar. Ele disse que eu sou uma vergonha, uma mancha na honra dos vossos nomes. As palavras saíram como facas, cortando o silêncio da sala mal iluminada do pequeno apartamento em Alfama, onde o eco das guitarras distantes da rua parecia zombeteiro. Maria, parada à porta, sentiu o chão de azulejos frios subir-lhe aos pés, como se o próprio Tejo tivesse decidido engoli-la. Não era verdade. Não podia ser. Mas o mal-entendido, alimentado por um telefonema mal ouvido e uma conversa sussurrada atrás de portas entreabertas, havia florescido como uma era venenosa, sufocando o amor que elas haviam construído tijolo a tijolo, ao som das marés e das procissões de santos populares. Tudo começara meses antes, numa tarde de verão escaldante em que o sol de Lisboa pintava os telhados de ouro e o cheiro de manjerico invadia as ruelas estreitas. Maria, filha de uma família de pescadores do cais do Sodré, com raízes profundas nas tradições do mar e das festas de São João, encontrara Sofia por acaso, ou talvez pelo destino caprichoso dos deuses lusitanos, numa tasca escondida perto do Chiado. Sofia, com seus cabelos castanhos ondulados que dançavam como ondas do Atlântico e um riso que ecoava como o canto das gaivotas, era uma artista de rua, pintora de azulejos que capturava a alma de Portugal em tons de azul cobalto e branco imaculado. Viera de Coimbra, terra de fados estudantis e de memórias de juventude rebelde, para Lisboa em busca de inspiração, mas encontrara algo muito mais profundo, os olhos verdes de Maria, que pareciam carregar o segredo das cavernas de Benagil. Elas se aproximaram devagar, como as marés que lambem as praias da costa da Caparica. Um café partilhado virou conversas até ao amanhecer sobre os poetas que amavam, Sofia de Mel Brainer e os seus versos sobre o mar eterno, e sobre as dores escondidas, como o peso de uma sociedade que ainda sussurrava julgamentos sobre amores que não se enquadravam nos moldes antigos. Maria, a mais velha por 2 anos, com 28 primaveras marcadas pelo sal do oceano e pelo trabalho incansável no armazém familiar de peixe fresco, era a âncora. Sofia, aos 26, com sua alma de boêmia e pincel sempre manchado, era o vento que a fazia voar. Juntas, passeavam pelo bairro alto ao entardecer, mão na mão disfarçada de amizade para os olhares curiosos, roubando beijos nas sombras dos arcos de pedra ou nas escadarias escondidas de Madragoa. O amor delas era um hino silencioso à resiliência portuguesa, feito de sardinha assada partilhada em festas de rua, de danças ao som de concertinas em noites de Santo António, de promessas sussurradas sob as estrelas que piscavam como as luzes dos barcos no Tejo. Maria ensinara Sofia a amarrar redes de pesca, rindo das mãos delicadas da amante que tremiam com o cânhamo áspero. Sofia, por sua vez, pintara retratos de Maria com o mar ao fundo, capturando não só a beleza física, mas a essência de uma mulher que carregava o peso de gerações de mulheres fortes, viúvas de marinheiros que esperavam um retorno impossível. Tu és o meu azulejo vivo, dissera Sofia uma vez, traçando os contornos do rosto de Maria com um dedo leve, como se desenhasse o futuro num pedaço de cerâmica. Mas o paraíso tem sempre uma serpente. A família de Maria, ancorada em tradições católicas fervorosas e no orgulho de uma linhagem que remontava aos descobridores do século XV, começara a farejar o segredo. O pai, João, um homem de mãos calejadas pelo leme e pela rede, com bigode grisalho e olhos que viam tudo como uma tempestade iminente, notara as ausências de Maria nas missas dominicais da sede de Lisboa. A mãe, Ana, tecelã de rendas de bilros que contavam histórias de lágrimas e alegrias, sussurrava orações à Virgem de Fátima pela alma da filha perdida. E o irmão mais velho, Pedro, herdeiro do negócio familiar, com sua noiva grávida e ambições de expandir o armazém para exportações, via em Sofia uma ameaça ao nome da família, uma estrangeirada de Coimbra que desviava Maria do caminho reto do casamento e dos netos esperados. O mal-entendido explodira numa noite de agosto, durante o arraial de São Bartolomeu dos Mártires. Maria e Sofia haviam escapado para uma tasca isolada, onde o vinho verde fluía como dor em cheia. Riam de anedotas sobre as romarias da Nazaré, quando o telemóvel de Maria tocou. Era Pedro, embriagado pela cerveja e pela raiva acumulada.
Onde estás, mana? A mãe chora por ti todas as noites. E essa? Essa tua amiga? Eu a vi beijar-te no escuro da feira. Se não acabares com isso, eu conto tudo ao pai. A família não aguenta escândalos. Maria, pego de surpresa, desligara o telefone com mãos trêmulas, mas as palavras ecoaram. Sofia, que ouvira fragmentos da conversa ao fundo, interpretara mal, pensara que era Maria quem duvidava, quem via o amor delas como um fardo familiar. Na manhã seguinte, o adeus viera como um vendaval. Eu não quero ser motivo da tua ruína, Maria. Imagina um adeus definitivo agora, antes que o mal-entendido nos destrua de vez. Maria correra atrás dela pelas ruelas empedradas de Alfama, o coração batendo como o tambor de uma procissão, mas Sofia desaparecera na multidão, deixando para trás apenas o eco de um soluço abafado. Dias viraram semanas de silêncio torturante. Maria vagueava pelo mercado da Ribeira, entre pilhas de atum e polvos, revivendo memórias em cada escama prateada. Sofia, refugiada no seu ateliê em Belém, perto da torre manuelina que simbolizava explorações antigas, pintava furiosamente painéis de azulejos partidos, cada lasca representando um pedaço do seu coração estilhaçado. O amor, que fora um farol, tornara-se uma névoa densa, onde mal-entendidos se multiplicavam como as lendas de moras encantadas nas serras. Foi então que o destino, com seu humor cruel típico das tragédias portuguesas, interveio. Uma carta chegou à casa de Maria, selada com o brasão familiar, um peixe estilizado entre ondas. Não era de amor, mas de guerra. Pedro, em sua ambição cega, havia assinado um contrato ruinoso com um fornecedor estrangeiro, prometendo entregas de peixe fresco que o armazém não poderia cumprir. A família enfrentava a falência. O banco ameaçava hipotecar a casa ancestral em Alcântara, onde as paredes ainda guardavam ecos de cantos de fadistas como Amália Rodrigues. João, o pai, sofrera um infarto leve ao receber a notícia e Ana, a mãe, passara noites em vela, rezando rosários pela salvação. Precisamos de ti, Maria, escrevera o pai com letra trêmula. E da tua cabeça para negócios. Volta para casa. Esquece tolices. Maria, dilacerada, regressou. Mas o que encontrou não foi o acolhimento esperado. Pedro, culpado mas orgulhoso, acusou-a abertamente. Se não estivesses distraída com essa pintora, terias visto risco no contrato. Agora, casa-te com o filho do armazém vizinho. Ele tem dinheiro para nos salvar. O noivo em questão, um homem chamado Rui, de barba rala e olhos vazios como o mar em calmaria, representava o futuro que a família ditava: estabilidade, herdeiros, tradição. Maria recusou e o confronto explodiu numa ceia familiar à mesa posta com bacalhau à brás e vinho de colares. Tu és egoísta, gritou Pedro. Pensa na mãe, no pai. Essa tua preferência é um luxo que não podemos pagar agora. As palavras feriram como sal em feridas abertas. Maria fugiu para o quarto de infância, onde pôsteres desbotados de fado e fotos de família sorriam ironicamente das paredes. Lá, entre lençóis bordados pela mãe, chorou pela primeira vez pelo amor perdido. Mas no fundo da alma, uma faísca acendeu. O mal-entendido com Sofia não fora o fim, mas o prelúdio de algo maior. Naquela noite, escreveu uma carta não para a família, mas para Sofia. Volta. Não por mim, mas por nós. A batalha que eu temia é a que nos unirá. O mar não perdoa fraquezas, mas recompensa as âncoras firmes. Sofia recebeu a missiva numa manhã chuvosa de outono, quando Lisboa se vestia de névoa como um véu de noiva triste. As palavras de Maria dançaram na sua mente como versos de Fernando Pessoa, múltiplas, profundas, inevitáveis. Ela hesitou, o pincel parado sobre um azulejo inacabado que retratava duas figuras entrelaçadas contra uma tempestade. Mas o chamado do amor, misturado ao cheiro de castanhas assadas nas ruas, venceu. Encontraram-se no padrão dos descobrimentos, símbolo de jornadas ousadas, onde o vento do Tejo sussurrava promessas de renascimento. O reencontro foi um turbilhão de emoções, abraços que doíam de tanta saudade, beijos castos que selavam feridas. Sofia confessou o mal-entendido, as noites em que imaginaram um adeus definitivo para proteger Maria.
Eu pensei que eras tu quem queria o fim, murmurou, as lágrimas misturando-se ao sal do ar marítimo. Maria, com a voz rouca de quem cantara fados imaginários sozinha, respondeu: o fim só existe se o permitirmos. A tua família oposita, não, a minha, será o nosso teste. Juntas, salvaremos não só o amor, mas a alma desta casa. Assim começou a batalha. Não com espadas, mas com astúcia e coração, como as rainhas de outrora nas cortes de Avis. Maria, com o conhecimento prático do negócio, propôs um plano. Em vez de vender a alma ao noivo indesejado, usariam as habilidades de Sofia. A pintora criaria uma linha de azulejos temáticos inspirados no mar e nas lendas portuguesas, painéis que contassem histórias de amores proibidos, como o de Inês de Castro, mas com toques modernos de resiliência feminina. Vendê-los-iam como souvenirs de luxo nos mercados turísticos de Belém e no Lisboa Factory, transformando a arte em salvação financeira. A família, inicialmente, opôs-se como uma muralha de pedra. João, recuperando-se no hospital de São José, grunhiu: azulejos? Nós somos pescadores, não artistas de circo. Ana, com seu rosário entre os dedos, chorou: filha, Deus quer netos, não bonecos pintados. Pedro, o traidor involuntário, viu na ideia uma humilhação. Isso é loucura de mulheres. Eu negocio com homens de verdade. Mas Maria e Sofia, unidas como as gêmeas do Tejo, persistiram. Organizaram uma exposição improvisada na casa familiar, convidando vizinhos e turistas para uma noite de fado e mar. Sofia pintou ao vivo, os pincéis dançando como chamas, enquanto Maria contava histórias do avô pescador que sonhara com horizontes além do visível. O primeiro sucesso veio como uma onda inesperada. Um colecionador britânico, fascinado pela fusão de tradição e emoção, comprou um painel inteiro por uma soma que cobriu metade da dívida. A família, atonita, começou a ceder. Ana, tocada pela delicadeza dos azulejos que retratavam mães à espera, sussurrou a Maria: talvez Deus pinte com cores que não vemos. João, vendo o brilho nos olhos da filha, apertou-lhe a mão: se o mar aceita ondas quebradas, por que não eu? Mas o conflito não terminou aí. Pedro, consumido pela culpa e pelo ciúme de ver Maria brilhar sem ele, cometeu a traição final. Num ato de desespero, contactou Rui, o pretendente rejeitado, e vazou rumores pela rede de pescadores: a minha irmã está louca, envolvida com uma mulher que a manipula por dinheiro. Os sussurros espalharam-se como fumaça de uma sardinha queimada, chegando aos ouvidos de fornecedores que cancelaram pedidos. A batalha atingiu o Ceau numa noite de tormenta, quando o Tejo rugia como um dragão ferido. Sofia, confrontada por um Pedro embriagado à porta do ateliê, ouviu as acusações: tu és o veneno dela. Sai da nossa vida. As palavras ecoaram o mal-entendido inicial, reabrindo feridas. Sofia, com o coração em frangalhos, considerou fugir de novo para Coimbra, onde Mondega acolheria como uma filha pródiga. Mas Maria chegou a tempo, montada num táxi como uma cavaleira medieval, os cabelos desgrenhados pela chuva. Não és veneno, és o antídoto, gritou ela, puxando Sofia para os braços sob o aguaceiro. Juntas, confrontaram Pedro na sala familiar, onde velas tremulavam como almas penadas. A traição não salva ninguém, disse Maria, a voz firme como o granito da Serra da Arrábida. Ela nos une, irmão. Aceita ou perdes tudo, não o negócio, mas a família. O momento de viragem veio com a intervenção de Ana, a matriarca silenciosa. Levantando-se devagar, como uma figura saída de um quadro de Paula Rego, ela pegou na mão de Sofia. Eu vi o amor nos teus olhos, menina. Como o vi na minha juventude, antes do mar levar o meu primeiro amorado. Não nega Deus, mas aceito o que ele pinta. As lágrimas de Pedro caíram então, não de raiva, mas de rendição. Ele confessou a traição, o contrato ruinoso nascido do medo de falhar como homem. Juntas, as mulheres, Maria, Sofia, Ana, perdoaram, tecendo uma rede nova de confiança. A batalha pelo futuro culminou na Romaria de São João, quando o negócio renasceu. Os azulejos de Sofia, agora criados com Maria, voaram das prateleiras, painéis de amores resilientes, de famílias que se reinventam como o fado que se reinventa em cada voz.
O armazém expandiu-se, incorporando uma galeria de arte, e a família, outrora oposita, tornou-se aliada. João, com um sorriso raro, brindou com vinho de Bucelas, ao mar que nos une, não nos separa. No fim, sob as estrelas de Lisboa, Maria e Sofia caminharam pelo tabuleiro do Tejo, mãos entrelaçadas abertamente, sem medos. O mal-entendido fora uma ilusão, o adeus definitivo uma miragem da saudade. O amor delas, forjado na forja da tradição portuguesa, rica em dor e glória, em fados e festas, provara ser eterno como o oceano. E na quietude da noite, Sofia sussurrou: imaginámos o fim, mas o destino escreveu o nosso começo. A aurora despontava sobre Lisboa como um véu de rendas douradas, tingindo o céu de tons que Sofia jurava serem inspirados nos seus azulejos mais belos. Elas acordavam juntas agora, no apartamento modesto de Maria em Alcântara, onde o rumor dos tramvias ecoava como uma melodia urbana, misturando-se ao canto distante dos galos nos quintais escondidos. O amor, após a batalha, florescera em ritmos suaves, manhãs de café forte com pão de mafra, tardes de trabalho lado a lado, Maria negociar lotes de cavala fresca, Sofia delinear motivos de sereias e caravelas nos fornos de cerâmica. Mas a vitória não apagava as cicatrizes, elas eram como as linhas finas nos azulejos antigos, parte da beleza imperfeita. Pedro, redimido mas ainda tropeçando na culpa, tornara-se um aliado improvável. Ele gerenciava as exportações, usando a sua rede de contactos para levar os azulejos de Sofia até às costas da Galiza e além, para as mesas de jantar em Londres onde portugueses exilados sonhavam com o lar. Desculpa, mana, murmurara ele uma vez, durante uma ceia de caldeirada, os olhos baixos para o prato fumegante. Eu via só o que me ensinavam, homem forte, família reta. Mas tu e a Sofia. Mostrais que a força é nas correntes que nos ligam, não nas que nos prendem. Maria perdoara-o com um abraço, sentindo o peso aliviado como uma rede vazia após a faina. Ana, a mãe, florescera na nova dinâmica. As suas mãos, outrora ocupadas só com rendas e rosários, agora ajudavam Sofia a misturar pigmentos, contando lendas de ourique enquanto os tons de azul se fundiam. Sabes, filha, dissera Ana a Sofia numa tarde tranquila no pátio da casa, onde o sol filtrava através de uma pérgola de era, o amor é como o fado, dói para nascer, mas cura para cantar. Eu rezei pela salvação da família e Deus mandou-te a ti. Sofia, tocada, pintara um azulejo especial para ela, uma mulher idosa entre duas jovens, mãos unidas sob uma cruz de pedra e uma lua crescente, simbolizando a ponte entre fé e liberdade. João, o pai, era o mais teimoso. Ainda fumava o seu cachimbo de raiz da mieira à varanda, olhando o Tejo como se procurasse respostas nas águas que levaram o seu pai numa tempestade de 78. Mas aos poucos, cedeu. Uma noite, após uma venda recorde de painéis temáticos para um hotel em Cascais, ele ergueu o copo de aguardente, às minhas filhas, a do mar e a das cores. Que o vento vos leve longe, mas vos traga sempre de volta. As palavras, secas como alentejano, valiam mais que poemas. Entretanto, o mundo exterior testava a frágil paz. Lisboa, cidade de contrastes, onde o progresso das startups no Parque das Nações colidia com as tradições de moraria, não perdoava facilmente amores que desafiavam normas. Rumores persistiam nos mercados, a filha do João pescador anda com a pintora. Que Deus as perdoe. Sofia, sensível como uma corda de viola, ouvia-os nos ateliês de Belém, onde artesãos invejosos boicotavam os seus materiais. E se o mal-entendido voltar, confessou ela a Maria numa caminhada pelo aqueduto das águas livres, os arcos imensos como testemunhas silenciosas. A sociedade é uma família maior e ela também opõe. Maria, com a resiliência de quem crescer entre redes rasgadas, apertou-lhe a mão. Então lutamos de novo. Lembra-te de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. O nosso arde e ilumina. Elas participaram de uma feira de artesanato no Terreiro do Paço, onde o sol de primavera aquecia as pedras do Rocio. Sofia expôs os azulejos, contando as histórias por trás de cada um, o de duas mulheres tecendo uma tapeçaria contra o furacão, inspirado na sua própria jornada.
Turistas encantados compravam e locais curiosos paravam, alguns com olhares de julgamento, outros com sorrisos cúmplices, pois Portugal, terra de saudade e revolução, sempre tivera os seus segredos de amor nas sombras das quintas alentejanas. O verdadeiro teste veio com a gravidez de Sofia. Não planeada, mas bem-vinda como um milagre do Douro em Seca, concebida através de uma clínica em Espanha, onde as leis eram mais gentis. Um filho nosso, sussurrou Sofia, mostrando o teste positivo num piquenique no Jardim da Estrela, entre pavões que desfilavam como nobres de outras eras. Maria, o coração inchado de emoção, beijou-lhe a testa. Oh filha! Será o nosso azulejo vivo, moldado pelo mar e pela arte. Mas a notícia agitou a família como uma proa em mar revolto. Pedro, agora tio em perspectiva, reagiu com pânico prático. E o nome? A herança? Isso complica tudo. Ana, misturando alegria e temor, ofereceu o seu rosário. Rezo pela criança, mas pelo vosso caminho também. João, surpreendentemente, foi o primeiro a abraçar. O mar dá vida e leva. Mas esta vida é nossa para guardar. A sociedade, porém, murmurava mais alto. Vizinhos no cais do Sodré cochichavam sobre famílias modernas que desafiam Deus e um jornal local, sensacionalista como os de outrora, publicou uma nota velada sobre escândalos no negócio piscatório. O conflito escalou quando Rui, o ex-pretendente rejeitado, ressurgiu como uma assombração. Amargurado pela humilhação, ele espalhou calúnias online, usando perfis falsos para acusar Sofia de manipuladora estrangeira que rouba herdeiras. As vendas caíram, fornecedores hesitaram e o ateliê recebeu ameaças anónimas, bilhetes com cruzes rabiscadas, evocando inquisições antigas. Sofia, grávida de 3 meses, desabou numa noite de insônia, o ventre ainda plano mas o peso imenso. Eu imaginava um futuro de paz, Maria. Não esta guerra sem fim. Maria, furiosa como uma galeota em fúria, investigou. Descobriu os rastros digitais de Rui e, com a ajuda de um primo informático de Coimbra, irmão de Sofia, um tipo descontraído que tocava viola em bares do fado, reuniram provas. Confrontaram-no num café do Chiado, sob o olhar indiferente de estátuas de poetas. A traição tem rosto, Rui, disse Maria, a voz baixa mas afiada como uma faca de filetar. Para, ou o mar leva os teus segredos. Rui, encolhido como um polvo aquado, confessou, eu só queria o que me prometeram, uma vida reta. Sofia, ao lado, estendeu a mão, a retidão não é ódio. É escolher o amor, mesmo o imperfeito. A família uniu-se então numa frente inédita. Pedro, redimido 2 vezes, usou os seus contactos para desmentir os rumores, convidando Rui para uma ceia de reconciliação, bacalhau com natas e histórias de falhas partilhadas. Ana organizou uma novena na igreja local, não só pela criança, mas pela família alargada que Deus tece. João, o patriarca, falou com os pescadores. O mar não julga amores, porque nós? Aos poucos, a maré virou. As vendas recuperaram e o ateliê ganhou prémios num festival de artes em Óbidos, a vila literária onde livros e azulejos se entrelaçam como destinos. Enquanto a barriga de Sofia crescia, redonda como uma meloa alentejana, elas sonhavam nomes. Para menino, Vasco, em honra dos navegadores. Para menina, Inês, pela rainha mártir que amou contra o trono. Passeavam pelo Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, onde eucaliptos sussurravam segredos ancestrais. O nosso filho aprenderá o fado cedo, ria Maria, tocando o ventre. Ia pintar ondas antes de andar. Sofia, com olhos brilhantes, respondia, e a família, toda ela, será o nosso oceano. Mas o ceaotral da emoção veio numa tarde de verão, quando o sol batia forte nos jardins do Palácio da Ajuda. Sofia entrou em trabalho de parto prematuro, o pânico como uma onda tsunâmica. Maria correu com ela para o Hospital de Santa Maria, as mãos apertadas no trânsito caótico da segunda circular. Horas de espera, orações mistas a hinos de fadistas no rádio do carro. A criança nasceu ao pôr do sol, uma menina com olhos verdes como os de Maria e cachos castanhos como os de Sofia. Inês, murmuraram em uníssono, o quarto preenchido de luz alaranjada e o choro vigoroso da pequena, como o primeiro grito de uma nova era.
A família chegou em peso, João com um urso de peluche de Alcochete, Ana com um manto de batizado bordado à mão, Pedro com balões e um sorriso culpado. Bem-vinda, sobrinha, disse ele, beijando a testa minúscula. Naquele momento, o mal-entendido inicial, o adeus imaginado, pareceu um sonho distante, uma nota dissonante num fado harmonizado. Inês cresceu como uma flor silvestre no jardim da família, suas risadas ecoando pelas ruelas de Alcântara como sinos de uma igreja escondida. Aos 2 anos, já manuseava os pincéis de Sofia com curiosidade insaciável, deixando rastros de azul nas paredes brancas da casa, enquanto Maria levava para o cais, ensinando-a a lançar pedrinhas no Tejo e a contar as gaivotas como estrelas diurnas. O negócio prosperava, os azulejos de Sofia, agora assinados Sofia e Maria, Amores do Mar, adornavam embaixadas em Brasília e hotéis em Macau, levando pedaços de Portugal para o mundo. Pedro, casado com a sua noiva e pai de um rapazinho travesso, tornara-se o gerente das parcerias internacionais, viajando para feiras em Bordeaux onde vinho e cerâmica se aliavam como velhos amantes. Mas a vida, como o Douro em cheia, traz curvas inesperadas. Sofia, aos 30 anos, recebeu uma oferta irrecusável, uma residência artística em Porto, na Fundação de Serralves, para criar uma instalação sobre amores proibidos na história portuguesa. Era o sonho da sua juventude coimbrã, um passo para galerias maiores, talvez até uma exposição no MAT de Lisboa. Vai, incentivou Maria, embalando Inês no colo enquanto o sol poente tingia o quarto de laranja. O nosso amor não é prisão, é asa. Mas no coração, uma sombra de dúvida, o mal-entendido do passado sussurrava medos de distância, de novos adeuses disfarçados de oportunidades. Sofia partiu com o coração apertado, deixando para trás um azulejo especial, 2 figuras de mãos dadas sobre uma ponte levadiça, simbolizando ligações que se erguem sobre abismos. Em Porto, a cidade do Porto, com suas pontes de ferro e rios de vinho, ela mergulhou no trabalho. Pintou painéis inspirados em D. Sebastião, o rei perdido cujos amores platónicos alimentavam lendas, e em fadistas lésbicas esquecidas das tabernas do século XIX. As noites eram solitárias, preenchidas por chamadas de vídeo onde Inês balbuciava mamã azul e Maria contava histórias de sereias que voltavam ao lar. Mas o isolamento avivou velhas inseguranças, e se Lisboa me esquecer, confessava Sofia nas mensagens, o Douro refletindo luzes trêmulas como lágrimas. Enquanto isso, em Lisboa, Maria enfrentava o seu próprio vendaval. João adoeceu gravemente, um cancro no pulmão, diagnosticado após tosses persistentes que ele atribuía ao sal de mar. O hospital de Curra e Cabral tornou-se segunda casa, com cheiros de desinfetante misturados a flores de Ana, que velava ao lado do marido com a paciência de uma tecelã. Ele esperou o mar toda a vida, murmurava Ana, os olhos vermelhos. Agora espera o céu. Maria, dividida entre o negócio, Inês e as visitas noturnas, sentia o peso como uma rede sobrecarregada. Pedro ajudava, mas a sua nova paternidade distraía Rui, redimido, oferecera solidariedade, mas Maria recusava, temendo ecos de traições passadas. O conflito irrompeu numa carta de Sofia, sinto-me dividida, Maria. Porto me chama para criar, mas o nosso lar me puxa de volta. E se Inês crescer sem as duas? As palavras, escritas às pressas num café da Ribeira, chegavam como um soco. Maria, exausta após uma noite ao lado do pai, respondeu com dureza, vai e conquista. Eu seguro tudo aqui. Não me força a escolher entre ti e a família. O mal-entendido renasceu, Sofia leu rejeição onde havia sacrifício, Maria viu dúvida onde Sofia pedia apoio. Dias de silêncio se seguiram, pontuados por mensagens frias sobre logística. Inês comeu bem hoje, mas vazias de âmago. O CAO Trau veio numa tempestade de novembro, quando ventos do Atlântico o levavam como almas penadas. João piorou e Maria ligou para Sofia em pânico. Vem. Ele pergunta por ti, pela pintora que salvou a casa. Sofia, no meio de uma gala de abertura em Serralves, largou tudo, vestido de gala, copo de vinho verde, e apanhou o comboio alfa pendular, as lágrimas borrando a paisagem do Tejo a caminho do norte. Chegou a Lisboa ao amanhecer, o rosto pálido como o mármore de um túmulo em Mafra, e correu para o hospital. João, fraco na cama, sorriu ao vê-la. Menina das cores.
Pinta-me o mar calmo. Sofia, engasgada, pegou no pincel imaginário e descreveu ondas suaves de Benagil, enquanto Maria segurava a mão do pai. Horas depois, João partiu pacificamente, o quarto preenchido pelo bip final do monitor e pelo choro abafado de Ana. O funeral, na igreja de São Roque, foi uma procissão de dor lusitana, fado tocado por uma voz grave, flores de jasmim sobre o caixão e a família unida sob chuvas finas que lavavam pecados. No velório, após o enterro no cemitério dos prazeres, Sofia e Maria confrontaram o abismo. Sentadas num banco de pedra sob ciprestes chorosos, as mãos entrelaçadas pela primeira vez em semanas. Eu pensei que me mandavas embora, soluçou Sofia. E eu pensei que duvidavas de nós, rebateu Maria, a voz rouca de Grief. O mal-entendido dissolveu-se em confissões, o medo de perder, a pressão de ser forte, o amor que, como o fado, precisava de pausas para respirar. Sem ti, o mar é vazio, murmurou Maria. Volta para casa. Porto pode esperar, nós, não. Sofia regressou, mas não sem marcas. A residência artística terminou abruptamente, mas gerou convites para exposições em Lisboa, uma vitória agridoce. Elas reergueram-se devagar, Ana mudou-se para o apartamento, cuidando de Inês com contos de avô pescador, Pedro assumiu mais responsabilidades no negócio, honrando o pai com expansões sustentáveis, como parcerias com cooperativas de mulheres pescadoras no Algarve. A traição de Rui, esquecida, transformou-se em anedota familiar, o homem que quis o mar, mas afogou-se no vinho. Inês, aos 3 anos, tornou-se o farol. Numa tarde de Santo António, quando Lisboa se enchia de manjericos e sardinhas, ela desenhou com giz no chão do pátio, 2 mães, uma rede, um pincel e um pai-peixe no céu. Família voa, gritou, e todos riram, o coração leve como balões de São João. Sofia e Maria, vendo-a, renovaram votos silenciosos. O amor não era perfeito, mas humano, tecido de mal-entendidos, batalhas e renascimentos, como a tapeçaria de Portugal. Os anos fluíram como o Tejo em maré alta, carregando sedimentos de alegrias e areias de desafios. Inês, agora com 5 anos, era uma visão de Portugal em miniatura, cabelos cacheados que capturavam o sol como fios de ouro alentejano, olhos que mudavam de verde-mar a castanho-de-ouro conforme luz e uma curiosidade voraz que a levava a escalar os arcos do aqueduto ou a questionar porque o fado soava triste se o mar era azul. Mamã Maria, ensina-me a pescar peixes invisíveis, pedia ela, e Maria, rindo, levava-a ao cais ao amanhecer, onde redes vazias se tornavam portais para aventuras imaginárias. O negócio evoluíra para um império modesto, mar e azulejo, com lojas em Lisboa, Porto e até uma filial em Faro, onde azulejos com motivos de falésias e grutas de lagos vendiam como pão quente. Sofia dirigia o lado criativo, colaborando com artesãs do Minho que teciam rendas em motivos náuticos, fundindo cerâmica e fio num hino à feminilidade portuguesa. Maria, a âncora prática, negociava com exportadores holandeses, ecos irónicos dos que outrora trocavam tulipas por especiarias. Pedro, aos 35, era o rosto público, casado e com 2 filhos que brincavam com Inês como primos inseparáveis, curando antigas feridas com risos infantis. Ana, aos 60, florescera numa avó fadista. Nas noites de quinta-feira, no quintal da casa ancestral, reunia a família para sessões de viola e cante, sua voz tremula evocando Amália em estranha forma de vida. A saudade não é só dor, ensinava ela a Inês, é o fio que nos liga ao que partiu. João, ausente há 3 anos, pairava como um guardião. Uma foto dele no leme num barco de recreio adornava o escritório e Maria jurava sentir sua presença em decisões cruciais como um vento favorável. Mas o paraíso doméstico enfrentou novas sombras. Sofia, aos 32, começou a tossir uma tosse seca que ela atribuía ao pó dos pigmentos, mas que persistia como um refrão indesejado. Exames no IPO de Lisboa revelaram um nódulo benigno, mas o susto reacendeu medos. E se for como o teu pai, sussurrou ela a Maria numa consulta pós, o branco estéril do consultório contrastando com o calor do abraço que se seguiu. Então lutamos, como sempre, respondeu Maria, beijando-lhe as têmporas salgadas. O mal-entendido agora era com o destino. Sofia via fragilidade onde Maria via força, e a família, temendo perder outra âncora, envolveu-se em excessos protetores.
Pedro, sempre o prático, contratou uma equipa de saúde ocupacional para o ateliê, instalando ventiladores e máscaras que faziam Sofia sentir-se como uma prisioneira em sua própria criação. Irmão, eu respiro arte, não veneno, protestou ela, mas ele insistiu, e quando a traição passada em nome do bem. Ana, devota, encheu a casa de amuletos de Fátima e chás de ervas do Gerês, rezando novenas que soavam como lamentos. Inês, sensível além da idade, desenhava mães com asas para voar das tosses, e Maria, no meio, mediava com paciência de oceano. O verdadeiro conflito surgiu com uma proposta tentadora. Uma galeria em Nova York queria uma exposição Sol de Sofia, azulejos lusos, amores eternos. Era o ápice, capas de revistas, palestras em universidades, um salto para o reconhecimento global. Vai, disse Maria novamente, mas desta vez com o coração contraído como uma concha fechada. Leva Inês, eu fico com o negócio e a mãe. Sofia hesitou, e a tosse? E se for longe demais? O debate esticou-se por semanas, pontuado por jantares tensos onde Pedro argumentava para os financeiros e Ana contra espirituais. O Teatral explodiu numa noite de verão no Festival de Fado de Alfama. Sofia, convidada para uma performance colaborativa, pintando ao vivo enquanto uma fadista cantava Meu amor, sentiu a inspiração fluir como vinho do Dão. Mas no intervalo, um telefonema de Maria, a mãe caiu, suspeita de fratura no pulso. Vem logo. Sofia, dividida, escolheu ficar, o dever à arte sobre o imediato familiar. Horas depois, em casa, encontrou Maria furiosa. Tu escolhes sempre o pincel primeiro. As palavras, cuspidas no calor do momento, reavivaram o mal-entendido primordial. Sofia sentiu-se rejeitada como estrangeirada, Maria, abandonada como a filha que segurava tudo sozinha. Dias de gelo se seguiram. Sofia trancou-se no ateliê, pintando furiosamente um painel negro, duas figuras separadas por um oceano de tinta, ondas devorando pontes. Inês, confusa, perguntava, por que as mamãs brigam como os peixes na rede? Pedro mediou, confessando suas próprias falhas conjugais. O amor é maré, sobe e desce. Mas afoga se não falares. Ana, com o pulso engessado, chamou-as para uma conversa no quarto de João, rodeadas de fotos desbotadas. Eu vi o vosso pai partir sem palavras não ditas. Não repitam. A reconciliação veio num piquenique no Parque Eduardo VII, com Inês correndo atrás de borboletas como fadas do Minho. Sofia confessou, eu temo perder-te para o mundo, como perco pedaços de mim na arte. Maria admitiu, e eu temo que o mundo te leve, deixando-me com ecos vazios. Abraçaram-se sob o obelisco, o sol de Lisboa testemunha, e decidiram. Sofia iria a Nova York, mas por 3 meses só, com Maria e Inês visitando no meio. A tosse. Monitorizada, tratada com remédios e amor. A exposição foi um triunfo. Críticos do New York Times chamaram-na uma ponte de cerâmica entre tradição e quer resiliência. Sofia voltou com malas de elogios e um contrato para workshops em Lisboa. A família celebrou com uma sardinhada no Terreiro do Paço, fogos de artifício iluminando o céu como promessas. Inês, com um azulejo miniatura na mão, declarou: mamãs são pontes. E assim, o amor delas, testado por mares revoltos, provou ser inquebrantável, um fado de vitória, cantado em tons de azul eterno. A década trouxe maturidade como o vinho do Alentejo, encorpado, com notas de terra e sol. Inês, aos 12 anos, era uma adolescente em flor, alta como as torres de Belém, com o talento duplo das mães. Desenhava mapas de constelações no céu lisboeta e sonhava em ser oceanógrafa, mergulhando nos segredos do Atlântico como uma moderna Fernão de Magalhães. O mar e azulejo expandira-se para uma fundação, workshops gratuitos para jovens de bairros periféricos como o Bairro Alto ou Martim Muniz, ensinando meninas a pintarem suas histórias em cerâmica, empoderando-as contra sombras sociais que ainda sussurravam sobre amores não normais. Sofia, aos 42, era uma figura respeitada, livros sobre sua obra, azulejos da alma portuguesa, best-sellers em livrarias da FNAC, palestras em universidades de Évora sobre arte queer na tradição ibérica.
A tosse do passado tornara-se anedota, tratada com cheque-o-PS anuais e chás de tilha colhidos por Ana, agora uma avó de 70 anos, viúva mas vital, que tecia mantas para netos imaginários e contava fados em lares de idosos. Pedro, aos 45, divorciado mas pai dedicado, gerenciava a fundação com ética renovada, casando-se novamente com uma bióloga do Algarve que partilhava sardinha assada e debates sobre sustentabilidade marinha. Maria, aos 44, carregava o sal do tempo graciosamente, linhas finas ao redor dos olhos como ondas suaves, cabelos grisalhos trançados como redes antigas. Dirigia o lado comercial com visão, incorporando e-commerce que levava azulejos personalizados a lares em Toronto ou Sydney, onde a diáspora portuguesa ansiava por raízes táteis. Mas o conflito latente surgiu com o envelhecimento. Ana, frágil como porcelana de vista alegre, começou a esquecer nomes. Quem é esta Sofia tão bonita? Perguntava, confundindo-a com uma visita antiga. O diagnóstico de Alzheimer precoce caiu como um nevoeiro denso sobre a casa, obscurecendo memórias como mal-entendido que outrora separara as amantes. Sofia, a artista sensível, sofreu primeiro. Ela me pintou na alma. Como viver sem o seu reconhecimento? Maria, prática, organizou cuidados. Uma cuidadora de Moçambique, com sotaque suave que contava lendas africanas misturadas a portuguesas e sessões de musicoterapia com fado suave. Mas o CAO veio quando Ana, numa crise, acusou Sofia de roubar a filha do João, ecos distorcidos da oposição inicial, revividos em delírios. Sai da minha casa, estrangeirada, gritou ela uma tarde no pátio, as mãos tremendo como folhas de sobreiro. Sofia fugiu para o ateliê, chorando sobre pincéis secos, o coração partido como um azulejo rachado. Maria encontrou-a lá, encolhida entre telas inacabadas. Não é ela, amor. É a doença que trai. Mas Sofia, ferida, retrucou. Todos os mal-entendidos voltam, família, sociedade, agora até a mente dela. Talvez devêssemos passar. As palavras pairaram como fumaça de um incêndio florestal, ameaçando sufocar o fogo do amor. Dias de tensão. Inês, adolescente intuitiva, média com mensagens WhatsApp, mamãs, o mar não seca por uma onda ruim, e Pedro, sábio com os anos, sugeria terapia familiar. O ponto de ruptura foi uma viagem a Fátima, peregrinação anual da família. Ana, lúcida por milagre, pediu para ir ver a senhora, pela memória perdida. No santuário, sob o manto da Virgem, ela segurou as mãos de Sofia e Maria. Eu lembro. O amor que salva. Perdoa a velha tola. Lágrimas caíram como chuva de maio, lavando delírios. Sofia, tocada pela graça inesperada, voltou renovada. Pintou uma série, memórias em azul, azulejos que capturavam fragmentos fugidios, uma rede no sol, um riso de criança, um beijo ao luar, doados a lares de demência. Inês, inspirada, iniciou um projeto escolar, um mural comunitário em Alcântara, pintado com sobreviventes de Alzheimer e suas famílias, celebrando histórias antes que se desfaçam. É o nosso legado, disse ela às mães, os olhos brilhando como faróis de Cabo da Roca. Pedro, vendo a neta crescer, confessou a Maria, eu traí por medo, tu salvaste por amor. Obrigado por me ensinar. A Fundação expandiu programas de arte-terapia, tornando-se farol para famílias em crise, provando que a oposição, interna ou externa, pode unir em vez de dividir. Enquanto Ana declinava devagar, instalada num lar perto do Tejo com vista para o rio que acalmava sua alma, Sofia e Maria fortaleceram o laço. Viagens curtas, um fim de semana em Sintra, onde névoas encantadas inspiravam contos de Moras, uma romaria a Nazaré, onde ondas gigantes simbolizavam desafios superados. Imaginámos a Deus tantas vezes, murmurou Sofia numa noite estrelada no castelo de São Jorge, mas cada batalha nos tece mais forte. Maria, abraçando-a, respondeu, como Portugal, terra de saudades, mas de renascimentos eternos. O crepúsculo da vida chegou suave como o outono no Douro, com vinhas douradas e uvas maduras prontas para prensarem histórias. Ana partiu aos 78, num sono tranquilo após uma ceia de arroz doce e jamón, murmurando versos de Sofia sobre o mar como pátria.
O funeral, no mesmo cemitério dos prazeres, foi uma tapeçaria de fado e flores. Inês, aos 22, agora bióloga marinha com mestrado de Aveiro, leu um poema próprio sobre mães que tecem oceanos. Pedro, grisalho mas firme, discursou sobre redenção familiar. Sofia e Maria, de mãos dadas abertamente, depositaram um azulejo no túmulo, uma família estendida sob asas de gaivota. Inês, casada com uma engenheira de energias renováveis de Setúbal, dera-lhes uma neta, uma menininha de 4 anos chamada Lúcia, com cachos selvagens e paixão por conchas. A terceira geração do mar, brincava ela, visitando as avós com brinquedos de madeira esculpidos em Oliveira do Bairro. O negócio, agora uma empresa social, financiava bolsas para artistas queer e pescadoras sustentáveis, espalhando o legado de união contra oposições. Mas o último teste veio com a saúde de Maria. Aos 58, um acidente no cais, uma corda escorregadia, um tombo que fraturou o quadril, a deixou acamada por meses. Sofia, aos 56, cuidou dela com a ternura de quem pinta retratos vivos, sopas de poeiras, leituras de Camões, massagens com óleo de figueira. Lembras o adeus imaginado? Sussurrou Maria, fraca mas sorridente, da cama com vista para o Tejo. Agora, imagino só eternidades. Sofia, com lágrimas, respondeu: o mal-entendido foi o nosso batismo, a batalha, a nossa coroa. Pedro, reformado mas ativo na fundação, trouxe os netos para visitas ruidosas, enchendo o quarto de risos que curavam como sol de Estoril. Inês, mergulhadora profissional, trouxe conchas de sagres como talismãs, o mar cura ossos e almas. A recuperação foi lenta, mas o amor acelerou-a. Passeios curtos pelo Chiado, onde Sofia empurrava a cadeira de rodas e Maria contava anedotas de juventude rebelde. Anos depois, aos 70, sentadas num banco do mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um mapa vivo, elas refletiram. A família oposita nos uniu, disse Sofia, traçando linhas no ar como um azulejo etéreo. Do mal-entendido ao milagre. Maria, com a mão na dela, acrescentou: e o futuro? É o que pintamos juntas, romântico, humano, português até à medula. O sol pôs-se, tingindo o Tejo de púrpura, e o amor delas, como um fado eterno, continuou a ecoar, não em adeuses, mas em hinos de batalha vencida, de corações entrelaçados contra todas as marés.